noite. Continuamos então o nosso estudo do Evangelho de Mateus, no capítulo 10, aquele capítulo que inaugura-se um bloco que trata da missão. A missão é responsabilidade assumida com Jesus. É a definição, missão no contexto do Evangelho, né? Porque tem missão em todos os sentidos. Mas no contexto do Evangelho, missão é quando nós assumimos responsabilidade. Senão somos meros espectadores. A multidão é espectadora. Discípulo já assume responsabilidade. Apóstolo assume grandes responsabilidades. O discípulo já assume algumas responsabilidades na condição de aprendiz. Assim, eu me lembro da minha mãe ensinar minha irmã a cuidar da casa, né? Colocar um banquinho para minha irmã alcançar a pia para poder lavar a louça, né? Então, às vezes vinha depois, né, mãe? Lavava tudo de novo, mas já dava alguma responsabilidade para minha irmã saber fazer, né? Ter responsabilidade com a casa. Então, o discípulo é essa criança, que às vezes os benfeitores precisam vir atrás e refazer o serviço dele, mas já coloca algum serviço na mão. Porque a gente aprende a fazer fazendo. Esse é o lema de Jesus em relação aos seus discípulos. Por isso que lhes é dado algumas missões. Agora, não só o discípulo precisa aprender a fazer, mas também precisa saber as consequências, o preço a ser pago no mundo pela opção feita, pelas responsabilidades assumidas. Por isso que nos últimos versículos nós estamos estudando uma temática, um subtema dentro do grande tema, que é a missão, que é a questão do testemunho, das perseguições que os discípulos de Jesus sofreram na terra. Já sofreram, ainda sofrem e ainda sofrerão por um bom tempo. Enquanto houver algum resquício de mal, o bem precisa se fazer presente. E a reação do mal à presença do bem é sempre hostil. Fizemos um resuminho aí do que a gente já estudou até agora, tá bom? Nos últimos versículos, especificamente o versículo 20, Jesus começa a dizer o seguinte: olha, quando vocês forem levados a grandes testemunhos, não se assustem, não se inquietem. Se vocês estiverem em sintonia, em conexão com o alto, vos será dado o que dizer ou o que não dizer. Inspiração. Nos grandes momentos de testemunho, todos nós seremos extremamente inspirados, se estivermos em sintonia, se estivermos em conexão com o alto. Aí, Jesus precisa dar um exemplo. Imagina que ele está conversando com os discípulos, acaba de dar a notícia de que viverão grandes momentos de testemunho, dá a informação de que não estarão sozinhos, serão amparados, mas na cabecinha de algum dos discípulos deve ter pairado aquela perguntinha assim: tá, que tipo de testemunho? O que é isso? Hora extrema, sacrifício, testemunho? Dá exemplo concreto aí. Jesus pega e dá um exemplo concreto. Então o versículo que nós vamos ler agora, que é o versículo 21, é como se Jesus tivesse dito assim para os discípulos. Por exemplo, e falado. Vamos ver? Então, irmão entregará à morte irmão, e pai entregará filho. Filhos se levantarão contra genitores e os matarão. Haverão grandes testemunhos. Por exemplo, então irmão entregará à morte irmão, e pai entregará filho. Filhos se levantarão contra genitores e os matarão. Então, Jesus acabou de dar um exemplo do tipo de testemunho, de situação difícil, complexa, desafiadora que um discípulo de Jesus haveria de enfrentar. Não entenderam ainda? Então, na hora, agora que eu vou falar as palavrinhas que aparecerão em destaque, vocês vão entender. Vão destacar? Vocês perceberam que nas últimas reuniões eu estou destacando várias palavrinhas de uma vez.
porque elas fazem parte de um mesmo arranjo. Então, olha, irmão, pai e filho. As palavrinhas do versículo nós vamos destacar e nós vamos nos concentrar nelas. Irmão, pai e filho. Pergunto para vocês, em que ambiente social, em que situação social nós nos deparamos com irmãos, pais, filhos? Família. O lar, família. Então, qual que é o tema de hoje? Vida em família. Com detalhe. Vida em família em situações de testemunho. E mais uma coisa, vai só dificultando. Não é vida em família, em comunhão, atravessando juntos o mesmo testemunho, não. Nós estamos dizendo, o que Jesus está dizendo para os discípulos é que, no caso aqui, o instrumento de flagelo, de tortura, de dor, aplicado no lombo do discípulo, é a própria família. É isso que nós vamos estudar hoje. Quando o meu irmão, o meu filho, o meu pai, a minha esposa, a minha filha, a minha sobrinha, o meu tio, a minha tia, se tornam silício na minha pele. Vocês sabem o que é silício? Era um chicotinho e na ponta tinha lâminas de metal. E a pessoa era flagelada aqui. Então, cada resposta áspera, quando cada olhar malicioso, quando a indiferença ou a frieza de uns, a estupidez, a grossura de outros, quando o equívoco moral daqueles, o rigor excessivo de outros, quando isso tudo se constitui uma situação aflitiva para mim. E se eu vibro no mesmo patamar, tenho os mesmos vícios, os meus defeitos, que é o comum, é o normal, nós já dissemos isso aqui também. Nem todo sofrimento é testemunho. Pode ser uma situação expiatória e educativa. Que é quando bicudo com bicudo estão atritando. Então, nem todo sofrimento que eu vivo na convivência com o familiar é situação de testemunho. Se eu estiver vibrando no mesmo patamar, aprendendo as mesmas coisas que ele, é pedra com pedra, talhando uma outra. Nós estamos falando aqui, gente, quando eu vibro num patamar muito superior ao dos meus familiares. Então, quem já chegou aqui, sentou e falou, esse estudo é para mim, porque eu acabei de quebrar o pau lá em casa por causa da televisão. Está enganado. É um estudo sobre situação de testemunho. Quando eu sou vítima mesmo. Quando eu vi uma situação em que eu me encontro absolutamente inocente no quadro composto. Então aí é de fora o íntimo, é cada um fazer o seu exame e falar, tá, eu estou sendo martirizado, estou, né? Eu sou realmente um espírito de escola, diferenciado dos demais e estou sendo perseguido. Ou eu sou farinha do mesmo saco e me fazem sofrer, mas eu também faço os outros sofrerem. Qual que é a situação em que eu me encontro em família? É uma perguntinha aí que faz toda a diferença. De qualquer modo, se não for agora, um dia eu viverei a tal situação de discipulado. E se não é o tempo inteiro, pode ser de vez em quando. Vai ter aquela situação em que eu estou sendo realmente perseguido não por algo que eu fiz ou por algo que eu sou, mas estou sendo perseguido por amor ao Evangelho. Entenderam? Que é assim. Vamos pensar nos perseguidores desencarnados, que depois a gente projeta para os perseguidores encarnados. Perseguidores desencarnados, as entidades ignorantes, sofredoras, infelizes. Tá. Tem um sujeito que é o meu credor pessoal.
Tem um desencarnado que é o adversário do passado. E ele gruda em mim porque ele quer que eu acerte as contas com ele. Então ele é um perseguidor meu. Certo? Tem os perseguidores daqueles que eu amo. Então, quando eu vou fazer algum bem, aproximar aqueles que eu amo de Deus, os perseguidores destes não querem que eu complete a tarefa. Aí vão tentar atrapalhar a tarefa. Certo? Vão me atacar porque não querem que eu tire o outro da lama. Agora, tem os adversários e os perseguidores do Cristo. A gente apanha porque estamos com Cristo. Se estamos também. Se estamos. Então, o negócio deles não é atrapalhar o Aloysio ou atrapalhar o Renato. O negócio deles é atrapalhar a obra do Cristo. E tem um grupo compacto de espíritos que se dedicam a isso há séculos. Alguns deles há séculos. Atrapalhar a vitória de Jesus, coração humano. Certo? Quando, agora vamos projetar nos perseguidores encarnados. Quando eu tiver um parente difícil, eu tenho que avaliar se aquele momento que ele está me magoando porque eu devo muito para ele, porque eu já aprontei muito com ele no passado, e eu vou sentir isso, a consciência vai acusar. Se ele está me magoando porque eu estou fazendo bem para alguém que ele detesta, ou se ele está sendo médium, instrumento, nas mãos de um grupo de espíritos que perseguem o Evangelho. Se for o terceiro caso, aí eu vou estar vivendo uma situação em que eu estou testemunhando Jesus. Eu estou sofrendo por amor a Jesus. Entendeu? É por aí. Então hoje nós vamos estudar essa terceira situação. Vai ter ocasiões em que nós vamos estudar outras situações difíceis em família, porque família é desafio. Mas hoje, especificamente, nós vamos estudar situações em que, por amor ao Evangelho, por estar com Deus, por trabalhar em nome de Jesus, um familiar se torna instrumento de flagelo e tortura ao meu coração. Certo? Combinado? Bom. Quem que foi o primeiro trabalhador do Evangelho a sofrer em família por amor ao Evangelho? Vou deixar vocês arriscarem. O primeiro trabalhador do Evangelho a sofrer em família uma perseguição por conta do Evangelho. Em nome do Evangelho. Vocês nem arriscam. Eu vi um Pedro aí. Jesus. Jesus foi o primeiro trabalhador do Evangelho. Certo? Ou não? Qual que foi o primeiro homem na Terra a trabalhar pelo Evangelho? Jesus. E antes tiveram os precursores, mas foram precursores. Prepararam o terreno para o Evangelho vir. Aí o Evangelho veio. O primeiro a trabalhar por ele foi Jesus. Depois, os discípulos. E como é que você sabe, Aloysio, que Jesus sofreu perseguição em família por amor ao Evangelho? Vocês vão lá no Evangelho de João, procura o capítulo 7. Aí começa a ler os 10 primeiros versículos. João 7, de 1 a 10. Vocês vão encontrar a seguinte historinha. E depois disto, Jesus andava pela Galileia. E já não queria andar pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo. Então Jesus, o contexto aqui, é que o Cristo estava dando um tempo de Jerusalém. Ele estava evitando ir em Jerusalém, porque senão haveria um confronto direto. A turma do templo, do Sinédrio, estava querendo matar Jesus, um motivo para matar Jesus, para apedrejar Jesus. E Jesus se permitiu, deixou que o prendessem e o matassem, quando ele, Jesus, quis. Antes disso, ele foi trabalhando com inteligência.
Ó, gente, oferecer o pescoço para degola não é sinal de martírio, não. Tem a hora certa de fazer isso. Tem a hora certa do confronto direto, de você explicitar a mensagem. Quando não for a hora, você tem que velar a mensagem, tem que ocultar a mensagem, tem que torná-la implícita. Isso é agir com inteligência. Quando você pega a vida do Chico, ele sabia a hora que ele tinha que rasgar o véu, sabe? Jogar as cartas na mesa e a hora que ele tinha que tomar cuidado com o que falava, tomar cuidado onde ia. Isso é agir com inteligência. Então Jesus estava vivendo esse momento na carreira dele, os 30 e tantos anos que ele viveu no plano físico, de não chegar perto de Jerusalém porque queriam matar ele. Ficava na Galileia. Bom, e estava próxima a festa dos judeus, a dos tabernáculos. Então, era a época do ano, que equivale ali, próximo ao nosso outubro, mais ou menos, da festa de Sucot, a festa das tendas. E essa é uma das 3 festas em que o judeu da época tinha um compromisso de ir a Jerusalém. Olha a situação. Ele, como homem, filho mais velho e judeu, tinha um compromisso com a sua cultura, com o seu povo, de ir até Jerusalém na festa das tendas. Mas se ele fosse, o povo ia pegar e matar ele. E não era ainda a hora dele desencarnar. Ele ainda tinha serviço para fazer. Que situação? Qualquer um de nós entraria em pânico. Se o Chico tivesse encarnado, ia lá consultar o Chico. Aqui no Beraba, tinha uma situação dessa, perguntava para o Chico, mas Jesus, quem que ele ia consultar? A voz de Deus íntima, né? Então ele soube sair da situação com a inteligência que lhe era própria. Continuando, os desafios não param, tinha mais complicação. Disseram-lhe, pois, seus irmãos. Aí os irmãos de Jesus, nós não estamos nos referindo aos primos que Jesus tinha no colégio apostólico, porque a palavra em hebraico e aramaico para primo, de primeiro grau, e irmão é uma palavra só. Então não confundam. Tá? Tiago, filho de Alfeu, Levi, eles eram primos primeiros de Jesus. João Batista era primo de Jesus. Então, sim, muita gente fala, eles eram irmãos de Jesus, os irmãos de Jesus. Mas é porque era primo em primeiro grau. Aqui, essa passagem está falando dos irmãos mesmo, filhos de Maria como Jesus. Naquela presente encarnação. Disseram-lhe, pois, seus irmãos. Os irmãos mais novos, hein? Sai daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque não há ninguém que procure ser conhecido que faça coisa alguma em oculto. Se fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo. Porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Olha aqui, olha o veneno. Todo mundo na Galileia sabia, que é um ovo lá. Todo mundo lá sabia que o Sinédrio estava querendo o pescoço de Jesus. Todo mundo. Corria de boca em boca. Rádio peão. Todo mundo estava sabendo que estavam querendo pegar Jesus. Lá em Jerusalém. Aí os irmãos mais novos de Jesus chegam para Jesus e falam, você é bobo. Com as coisas que você faz aí maravilhosa. Essa oportunidade lá em Jerusalém, a cidade vai estar cheia de peregrinos. É a chance que você tem de ganhar mais discípulos, de impressionar as pessoas. Vai lá em Jerusalém, faz uns milagres lá, que você vai ver o tanto de gente que vai te seguir. Pergunto para vocês, eles queriam mesmo que o irmão dele ficasse mais famoso ou tinham uma outra intenção? Qual outra intenção? Hã? Olha só. Todo mundo sabia que o Sinédrio, se Jesus fizesse algum milagre em Jerusalém, na festa das tendas, ia pegar ele e ia matar ele.
Aí os irmãos mais novos de Jesus chegam para ele e falam assim, vai lá, vai. Faz um milagrinho lá em Jerusalém. Vai lá, faz um milagre. Lá na porta do templo. Você vai encher de discípulo. Médiuns das trevas. Porque Jesus sofreu a mesma tentação no deserto, uns 40 dias. Quando o demônio fala para ele, sobe no pináculo do templo e salta de lá. Ou seja, faz algo espetacular. Essa era a grande tentação em torno de Jesus. É lógico que não fazia nem cosquinha, sabe? É tipo a bala no peito do Superman. Mas era a estratégia das trevas. Forçar Jesus a fazer algo muito espetacular que precipitasse a perseguição e o martírio. E antecipasse o retorno de Jesus ao mundo espiritual. Aqui, os irmãos mais novos estão tentando Jesus nesse sentido. Médiuns. Intérpretes de um projeto de perseguição que era das sombras. Entenderam? Os irmãos mais novos de Jesus. Acho que tinha um que chamava Judas. Eu não me lembro todos os nomes. Só irmão gente fina, hein? Ó. Então, o evangelista João, o evangelista escreve aqui, ó. Porque nem mesmo os seus irmãos criam nele. Esse criam no sentido de o compreendiam. Entendiam a importância e a grandeza da missão dele. Nem mesmo seus irmãos o compreendiam. Ó, continuando. Disse-lhes, pois, Jesus, ainda não é chegado o meu tempo, mas vosso tempo sempre está pronto. Aqui nas entrelinhas não preocupa muito com a hora em que eu vou desencarnar, não. Preocupa com a hora em que vocês vão desencarnar, que pode ser daqui a pouco. E o que eles vão levar? Não preocupa com a hora da minha morte. Preocupa com a hora da morte de vocês. Continua. O mundo não vos pode odiar, mas me odeia a mim, porquanto dele testifico que as suas obras são más. Se vocês forem para Jerusalém, não vai acontecer nada com vocês. Mas se eu for, vai acontecer comigo. Sabe por quê? Porque eu não pactuo com o mundo, vocês sim. Então o mundo gosta de vocês, mas não gosta de mim. Continua a conversa de Jesus com eles. Mas, são coisas tensas que Jesus está falando para os irmãos mais novos? Mas não era com a cara feia, não era gritando, não era vomitando vibração negativa. Era com amor. O nosso problema, na hora de falar as verdades para os parentes, é que a gente embrulha essa verdade numa embalagem que a gente estudou a semana passada. Lembra da gosma? Escura, fedorenta, de ódio, de mágoa. Viu, seu Daniel? Depois vocês vão ver no vídeo semana passada. Aquele ódio que sai do coração, sai que nem uma gosma, nojenta, fedorenta. A gente embrulha as verdades que nós gostamos de falar para os parentes nessa gosma. Então o outro se torna refratário àquilo. Mas Jesus falou com amor. O magnetismo dele dizendo isso era com amor. Subi vós a esta festa. Vão na frente vocês. Eu não subo ainda a essa festa, porque ainda o meu tempo não está cumprido. Vão vocês agora, que eu vou depois. Mas olha que coisa bonita que eu quero chamar a atenção aqui agora. Aí você tem que conhecer um pouquinho da cultura judaica para perceber esses detalhes. A festa de Sukkot, de Sukkah, é a festa das tendas, ela é uma referência àquela peregrinação do deserto, em que o povo passou maus pedaços no deserto. As tendas eram frágeis, pobres. Comeram o pão que o faraó amassou. Então eles faziam essa peregrinação para Jerusalém,
E ainda fazem até hoje a festa de tabernáculos. Só que hoje eles acampam num quintal. Montam essas tendas, essas barraquinhas, com galho de árvore, sabe? Folha de coqueiro, de palmeira. Tenda frágilzinho. E fica 7 dias dormindo, comendo lá. No relento. Se tiver frio, passa frio. Se chover, molha tudo. Porque eles ainda deixam o telhadinho meio aberto, que é por onde entra a chuva, também entra o raio do sol. A luz de Deus. Então eles passam uma semana nessas tendazinhas. O que eu quero chamar a atenção aqui? A família se reúne nessa tenda. Então, como não tem divisão, compartimento, quarto e sala, a tenda é um lugar só, durante uma semana, pelo menos, diferente do que acontece nas famílias contemporâneas, todo mundo dorme junto, fica junto dentro da tenda. O dia todo. Então, a festa de Sukkot, além de todos os significados litúrgicos, que em outra ocasião a gente pode trazer aqui, ela é uma festa familiar, é uma festa da família. É uma festa que, dentre os seus vários sentidos, tem o sentido de reafirmar, fortalecer os laços familiares. Então, a situação aqui para Jesus ficou mais difícil ainda. Porque não ir na festa de tabernáculos seria negar esse compromisso com a própria consanguinidade. E Jesus recuou? Não. Ele falou para os irmãos, vocês vão organizando tudo, eu só não posso ir agora, mas eu vou depois. Eu vou lá ficar com os meus, com a minha mãe, com os meus irmãos. Ele era o irmão mais velho, o irmão varão. Ele era o chefe da casa. Olha que coisa bonita. Jesus ia na festa das tendas com risco de vida para honrar um compromisso familiar. E mesmo os irmãos sendo esses venenosos aqui, ó, custoso, tinhoso, cramunhão, danado, né? Continua. Ó. E havendo-lhes dito isto, ficou na Galileia. Esperou mais uns dias. Mas quando seus irmãos já tinham subido à festa, ido para Jerusalém, então subiu ele também. Ele foi. Não manifestamente, mas como em oculto. E só tomou cuidado de ir em silêncio, sem os discípulos, misturado no povo, com um planinho na cabeça para ninguém reconhecer, sem fazer milagres, sem fazer pregação a princípio, mas ele acabou fazendo no templo. É a continuação do capítulo. Mas ele foi em segredo. Mas foi. Entenderam, gente? Que Jesus não negou o compromisso familiar. Mesmo os irmãos sendo venenosos e colaborando ou tentando para a própria morte dele, morte física. Olha, quando a gente tem um irmão difícil, que quer o nosso mal, a gente procura ficar longe dele. Jesus não. Foi lá ficar 7 dias na tenda com eles. Imagina as buchas que Jesus não ouviu 7 dias desse danado. Imagina, 7 dias uma tendinha com eles lá, Jesus e eles. Papapá, papapá, papapá. Né? Isso, Toizinho, os cachorrinhos. E Jesus, a caravana de Jesus passando. E os cachorrinhos. Porque ele tinha esse equilíbrio, essa fibra psicológica para não se deixar afetar. Certo? Aloísio, mas você tem certeza que esses irmãos deles eram difíceis assim, custosos desse jeito? Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, honrarás teu pai e tua mãe, ou honra teu pai e tua mãe, item 7. Vem logo depois da passagem sobre quem é minha mãe, quem são meus irmãos, né? Olha só o comentário que vem em seguida. Pelo que concerne os seus irmãos, sabe-se que não o estimavam, eu sublinhei. Então, a primeira informação da espiritualidade sobre os irmãos dele. Não é que eles não entendiam só, eles não gostavam de Jesus. E às vezes a gente pergunta, por que tal parente meu não gosta de mim, hein?
No nosso caso, a resposta é kármica. Mas no caso de Jesus, não. É porque ele era o evangelho. Se os irmãos estavam em nível de serem instrumentos dos adversários do evangelho, então o ataque era gratuito. Espíritos pouco adiantados não lhe compreendiam a missão. Não lhe compreendiam a missão. Tinham por excêntrico o seu proceder e seus ensinamentos não os tocavam, tanto que nenhum deles o seguia como discípulo. Então eles eram frios e indiferentes à mensagem do evangelho. Não compreendiam o comportamento de Jesus, então achavam ele esquisitão. Esse irmão nosso aí, ele é esquisitão, nem parece nosso parente. E, de certa forma, até tinha uma certa antipatia por Jesus. O povo perguntava, você é irmão de Jesus? Eu sou, infelizmente sou. Aquilo é a ovelha negra da família. Na visão deles, né? Na visão deles. Dir-se-ia, agora aqui onde os espíritos sancionam que realmente os irmãos de Jesus estavam colaborando, de certa forma, para Jesus ser morto. Dir-se-ia mesmo que partilhavam até certo ponto das prevenções de seus inimigos. Até certo ponto, eles até ajudavam os inimigos de Jesus. O que é fato, em suma, é que o acolhiam mais como um estranho do que como um irmão, quando aparecia a família. Então, Jesus sai de Nazaré, vai viver em Cafarnaum. Isso eles já acharam ele muito esquisitão, porque como ele era o irmão mais velho, ele tinha que ficar tomando conta da oficina de carpintaria do pai. E ele vai ser pescador em Cafarnaum, com Pedro e a turma. Então ali eles já começaram a falar mal de Jesus. Esse daí é um mau filho mesmo, ingrato. E devia falar mal de Jesus no ouvido de Maria. Então vocês veem que o martírio de Maria já vem de muito tempo. Deviam ficar buzinando no ouvido dela. Então eles achavam terrível. Mas Jesus honrava os compromissos de família. Então, tudo aquilo que dizia respeito à primogenitura, por exemplo, levar a família na festa de tabernáculos, ou na Páscoa, ele cumpria esses compromissos. Ele ia a Nazaré. Mesmo depois que ele vai para Cafarnaum, ele volta a Nazaré. Encontra com os irmãos. Mas toda vez que ele encontrava com os irmãos, era alfinetada em cima de alfinetada, butinada em cima de butinada. Vocês conhecem a situação? Já viveram isso? Ou não? Então já está claro que Jesus sofreu todas essas perseguições. Se Jesus sofreu todas essas perseguições em família, nós não vamos vivê-las? Em algum momento vamos. Quase sempre estaremos colhendo algo que plantamos, mas também haverão situações em que a gente vai estar sofrendo gratuitamente, mas em nome do Evangelho. E aí o Emmanuel pega, no livro Vinha de Luz, lição 104, uma lição intitulada Nos Mesmos Pratos, e vai comentar uma passagem do Evangelho que eu já citei aqui e contei algumas outras vezes. Hoje nós vamos aprofundar. É o Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 23. Daqui uns 12 anos nós estamos estudando essa passagem. Só esperar um pouquinho. E ele respondendo disse, perguntaram para Jesus na ceia pascual, no Seder de Pessah. Ei, Pedro, né? Senhor, quem que é o que vai trair o Senhor? O que mete comigo a mão no mesmo prato, esse me há de trair. A gente lê essa passagem aqui e não consegue perceber o climão que ficou no jantar na hora. Primeiro que o jantar de Páscoa, na cultura judaica, é que nem a nossa festa de Natal. Então, não sei se vocês já viveram isso. Jantar de Natal, ceia de Natal, alguém solta uma bomba lá e fica o maior climão em família. Já aconteceu? Geralmente é o mais bêbado. Vocês já viveram situações parecidas?
Jantar de família, domingo, reúne a família, Dia das Mães. Aí tem um lá que solta uma que fica o maior climão. Ah, Luiz, mas isso que Jesus falou ficou um climão porque todo mundo olhou para o Judas? Não. A gente imagina que todo mundo olhou para o Judas porque a gente imagina pratos individuais na frente de cada um. Mas na cultura oriental é uma tigela só no meio da mesa para todo mundo. E todo mundo rasgando o pão e molhando lá no guisado, pegando um pedaço lá do cordeiro. Então, quando Jesus disse isso, ele falou para os 12. Pode ser qualquer um de vocês. Quem vai me trair? Um de vocês. Vocês já pensaram o climão que ficou? Um olhando para o outro, não sou eu. O Pedro falou, não sou eu. Ficou o maior climão. Aí o Emmanuel pega e vai comentar isso aqui. Em cima, bem em cima do versículo de hoje. A ingratidão não é planta de campo contrário. Ingratidão não é um negócio que você vai receber do inimigo, nem do estranho. Ingratidão. Você não sofre isso do inimigo nem do estranho. Porque o estranho você não conhecia até então. E o inimigo, você nunca fez nenhum bem para ele, então você não esperava nada dele. Ele é seu inimigo, seu adversário. Ingratidão é um negócio que você recebe de alguém que você esperava algo bom, mas que te entrega algo ruim, correto? Então nunca virá ingratidão de campo contrário, de terreno hostil. O infrator mais temível em todas as boas obras é sempre, o Emmanuel está dizendo sempre, é sempre o amigo transviado, o companheiro leviano e o irmão indiferente. Pega os romances de Emmanuel. Não sei se vocês já tinham observado isso. Salvo Paulo e Estevão, separa só Paulo e Estevão. Todos os outros romances, há 2000 anos Ave Cristo, 50 anos depois, Renúncia. Todos os outros são dramas familiares. Se perguntar, do que fala esse livro? Você vai dizer, é um drama familiar. Vamos lá? 50 anos depois, a filha de um nobre político romano, de um membro do patriciado romano, se apaixona por um escravo. Depois, por uma intriga, ele acha que a filha engravidou, põe a filha para fora de casa e passa décadas sem encontrar com a filha. E a família dele se desestrutura por conta disso. Drama familiar. Da Célia, com Elvídio Lúcio, por aí vai. Ave Cristo. Ave Cristo já começa com um caso de infidelidade conjugal. Varro sofrendo com a infidelidade da esposa. Certo? É afastado do filho, passa anos querendo encontrar com o filho, encontra com o filho foi criado pelo padrasto, o filho se tornou uma pessoa terrível e ele tenta levar o filho para o evangelho. Drama familiar. Renúncia. Pai e mãe de Alcione são separados, a Alcione acaba sendo criada pela mãe, depois reencontra com o pai, vai morar na casa do pai, mas o pai não sabe que ela é um drama familiar. Então, todos esses espíritos, Quinto Varro, Lívia, há 2000 anos, drama familiar. Uma filha doente, o outro filho é raptado, o esposo acredita que ela traiu ele, fica 25 anos sem falar com ela dentro de casa. Drama familiar. Então, Lívia, Quinto Varro, Célia Lúcius e Alcione Villamil são anjos, apóstolos do Cristo, que reencarnaram e o seu martírio maior, o seu tormento maior foi vivido em família. Foi vivido em família. Quem foi o pior, o mais cruel leão a dilacerar o coração de Lívia Lentulus? Foi o marido. Foi o marido. A fera mais indomável que o Quinto Varro enfrentou, tentou domar, Tassiano, o filho.
Então são todos, né, Eurides? Todos desafios familiares. E mesmo em Paulo e em Estevão, que aí basicamente é o drama do cristianismo nascente, está conciso lá em Paulo e Estevão. Mesmo em Paulo e Estevão, o momento mais dramático do livro, em relação à carreira de Paulo, é o encontro dele com o pai. É, Luiz? É no encontro dele com o pai que ele vai para a caverninha lá, na Ásia Menor, perto de Tarso, adormece e encontra com Abigail e vem a famosa frase: ama, serve, trabalha, perdoa. Não é? Porque Paulo estava falando, tudo que eu já enfrentei até hoje foi doído, mas a ingratidão e a indiferença do meu pai, daquele velhinho, me machucou muito. Agora, essa eu não aguento, não consigo levantar dessa, não. Era o que estava sondando o pensamento de Paulo quando ele estava lá na grutinha, na caverna próxima de Tarso. E aí Abigail vem visitá-lo para dar-lhe forças. Então, aquela recomendação de Abigail foi dada para Paulo num momento em que ele estava vivendo um martírio familiar. Continua, Emmanuel. Nas linhas do trabalho cristão, não é demais aguardar grandes lutas e grandes provas, considerando-se, porém, que as maiores angústias não procederão de círculos adversos, mas justamente de esfera mais íntima, quando a inquietação e a revolta, a leviandade e a imprevidência penetram o coração daqueles que mais amamos. Então, penetra o coração. Coração sedia o quê? Sentimento. É o sentimento. Então, olha que coisa, que desafio. Depois você tem que arrancar a revolta, a leviandade, a indiferença do coração do outro, mas é sentimento. Não adianta falar. É isso que eu estou querendo dizer para vocês. Se fosse algo que foi posto no cérebro, você desconstrói ou reprograma aquela informação com uma informação nova. É só falar para ele, dar um livro para ele ler. Então, aquele familiar que mais persegue vocês, somente na hora de vir aqui para o Mildinho, não adianta pensar que se ele assistir um vídeo do Mildinho ou se ele ler Paulo e Estevão, ele vai parar de perseguir, porque não vai. O que eu estou falando aqui, ele vai receber no cérebro. E o problema não está no cérebro. Onde é que está o problema? Coração. Então ele vai ter que viver experiências que vão fazer ele mudar de sintonia e mudar de ideia. Aí, quando ele estiver vivendo experiências dolorosas, quase sempre, para ele mudar de disposição, e você perceber que ele está mais sensível, mais aberto, entendeu, senhores? Para a mensagem de Jesus, aí você pega e dá de presente para ele o morro alto. Tá? Depois nós colocamos aí na descrição do vídeo o linkzinho para o pessoal que quiser comprar. Tá bom, gente? Aí você dá um morro alto para ele, né? Vai ver, vai virar uma gracinha. Mas só quando você perceber que há abertura para isso. Senão, você vai ficar de chato ou vai aumentar a aversão dele por você. A antipatia dele por você. Ele vai dizer para você assim, eu não gosto de você, mas quando você vem pregar no meu ouvido, eu te detesto mais. É o que você vai ouvir. Continua o Emmanuel. De modo geral, a calúnia e o erro, a defecção e o fel, não partem de nossos opositores declarados, mas sim daqueles que se alimentam conosco nos mesmos pratos da vida. Eu não sei se eu já disse isso aqui, eu acho que já disse, mas acho que quando eu falei ainda não era registrado. Mas a palavra companheiro, né? Companes. Já falei isso aqui, mas acho que não era filmado ainda. Era? Então vou repetir que tem gente que está vendo o primeiro vídeo hoje. Tá? A Ju que me cobra, fala assim, você já falou isso 1000 vezes no Mildinho. Eu falo de novo. Companheiro vem de 2 radicais latinos. Companes, o mesmo pão.
Então é aquele que come no mesmo prato, que come o mesmo pão. E só come na nossa casa, gente, a gente só chama para comer na nossa casa quem é muito próximo. O Emmanuel está dizendo que as piores estripulias cometidas contra o nosso coração, que vai nos magoar, nos ferir, virão dos nossos companheiros. E dos companheiros da consanguinidade. Debaixo do mesmo teto. Certo? Bom, agora nós vamos para a Revista Espírita. Revista Espírita Orientação Familiar. Revista Espírita, janeiro de 1860. Espíritas não gostam de ler a Revista Espírita, né? Mas tem que ler a Revista Espírita. Antes de ler o Morro Alto, tem que ler a Revista Espírita. Viu, gente? Tem um texto na edição de janeiro de 1860 que se chama Conselhos de Família. Conselhos de Família. Então, foi uma reunião mediúnica, doméstica, domiciliar, e aí o espírito protetor da casa apareceu e comunicou. E a comunicação, a orientação que ele dá para a família que ele era o tutor, que ele amparava, é tão esplêndida que Kardec pediu autorização para o médium e para os familiares para publicar na Revista Espírita. E era uma comunicação familiar. E começa assim, Kardec escrevendo na Revista Espírita. Foi perguntado ao espírito protetor da família se ele podia dar alguns conselhos aos membros presentes. E ele respondeu, agora é o espírito. Sim. Tenham confiança em Deus. E procurem instruir-se nas verdades imutáveis e eternas que lhes ensina o livro divino da natureza. Muito esquisitão isso aqui. Quando eu li, eu falei, que barato. O senhor pode dar uma orientação que o povo aqui de casa está brigando muito, não é assim? Eu lembro o Celso, quando ele trabalhava, ainda psicografava, o Celso Afonso, aqui Uberaba, o circo pegava fogo lá na minha família. Vai pedir orientação para o seu Adelino através do Celso. Aí entrava na fila. Lembra disso, Adel? Aí esperava uma orientação, aí veio orientação. Trabalhe e ore. E sai, a família saía. Mas o que é isso? Eu vim aqui pedir orientação, manda eu trabalhar e rezar. Porque quem está trabalhando não tem tempo para brigar com os outros. E quem está em prece suporta a perseguição dos outros sem perder a linha. É simples. É simples assim. Fala, Euridice. Pronto. Então, a primeira orientação foi essa. Confie em Deus. Ele deu duas orientações. Primeiro, confie em Deus. Porque a gente tem uma ideia, as mães, que ninguém ama mais meu filho do que eu. E quando a mãe diz isso, ela acha que tem uma capacidade de amar maior que a de Deus. A mãe, no máximo, ela pode dizer, depois de Deus e depois de Jesus, quem mais ama meu filho sou eu. E assim mesmo está correndo o risco de... Então, por que eu vou me agastar com a segurança, o bem-estar do meu filho, se Deus o ama? O Dr. Ricardo Vardio falou, isso não pode ser outro dia. Pode ser do primeiro vir a ser. Ele falou que antigamente, quando os filhos iam viajar, ele falava assim, vai com Deus, né? Agora ele disse que só fala para Deus, Deus, o Senhor faz os meus filhos se o Senhor quiser. Não fala mais, que Deus te proteja, que Deus te livre de qualquer mal. Não. Se Deus quiser que ele viva uma experiência difícil, que ele viva. O Senhor faz com meu filho o que quiser. Dói, né? Porque a gente é egoísta. Porque a gente acha que sabe o que é melhor para o nosso filho mais do que Deus. Então, confia em Deus. E a segunda orientação? Instruir-se no livro divino da natureza. Ele não mandou ler o Evangelho. Ele não mandou ler o livro dos Espíritos, que nessa época já tinha. Ele não mandou ler a Bíblia. Ele mandou ler
o livro divino da natureza. Que viagem. Agora nós vamos ter que ler mais aqui, porque ele vai explicar esse negócio. Ele contém, o livro divino da natureza, ele contém toda a lei de Deus. E os que sabem ler e o compreendem são os únicos a seguirem o verdadeiro caminho da sabedoria. É uma comunicação, essa tão pequenininha, mas ela dá, sim, material para a gente fazer, com as 3 reuniões aqui, viu, Tonzinho? Ele está dizendo o seguinte, além de confiar em Deus, estuda, mas estuda mesmo, o livro divino da natureza, porque ele contém toda a lei de Deus, e quem o conseguir ler vai estar no caminho da grande sabedoria. O livro divino da natureza. E olha que quando eu escrevi sobre a gameleira, eu não tinha lido essa mensagem ainda. Então, aquele negócio de prestar atenção nos mutum, prestar atenção nos tatu. Pessoal que não está entendendo o que eu estou falando, tem que comprar um livro chamado Morro Alto. É muito bom. É muito bom. Comprem, né? O Silvio Santos, a mulher dele leu e disse que é muito bom. Vocês lembram? Sessão das 10? Minha mulher assistiu e disse que é muito bom. Então, Morro Alto é muito bom. Lá vocês vão ver história de mutum, de tatu, de árvore, de vaca. E o espírito familiar está dizendo que é para a gente prestar atenção nas vaquinhas, nos passarinhos, nas plantas. Oi? Na mansidão da vaquinha. Está mandando prestar atenção. Continua. Que nada do que vejam seja negligenciado. Nada do que vejam. Gente, aí eu fiquei pensando num espírito que nem Francisco de Assis. Olhava para a natureza e ele estava lendo um livro. Lendo um livro. Tudo que Deus fez tem um propósito. Tem um propósito e tem uma mensagem zipada ali. Tudo. O negócio é tão tenso que tem um grupo de cientistas pesquisando o genoma humano e eles estavam fazendo, na luta ainda, né? Já fizeram parte, ainda estão. Cadê a Luciana? Né? A Luciana, o pessoal mais próximo da faculdade, né? Faz pouco tempo que saiu da faculdade, na área de ciência. Então, eles estão estudando lá a genética, o código genético do ser humano. E eles começaram a perceber uma coisa curiosa, que tem um padrão de 4 números que se repetem em todas as sequências. Se repetem. Esses 4 números se repetem em todas as sequências. Começaram a perceber. Eu não vou lembrar direito, né, da minha área, senão vou falar besteira. O que eu lembro, e isso eu gravei, é que esses 4 números, quando você vai transliterá-los para o alfabeto hebraico, porque no hebraico letra e número é a mesma coisa, os 4 números coincidem com as 4 letras, as 4 vogais que formam o nome de Deus. Então é como se a cada sequência do DNA, Deus assinasse a autoria. Deus, 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 Deus. Em hebraico, o nome de Deus aparece em todas as sequências do código genético humano. Como que assinando a obra. Você está num microscópio, você está estudando o genoma humano e está encontrando Deus ali. É por aí. Continuando. Em tudo quanto ferir a inteligência, procurem sempre distinguir o bem do mal. O primeiro para o praticar, o segundo para o evitar. Entenderam? E em tudo que você lê na natureza, procura distinguir o bem do mal. Em tudo. Antes de formular um julgamento, voltem sempre o pensamento para o eterno,
que os guiará ao bem e não vos enganará jamais. Pintou um drama lá em casa, um problema familiar grave, sério. Você não tenta resolver conversando, convencendo o outro, não. Sabe o que você faz? Sai de casa, vai para o quintal, para o jardim, ou vai para uma praça, ou vai para um bosque, vai para perto de um rio e vai ler o que a natureza está lhe oferecendo. Ler as inscrições, as mensagens divinas contidas no livro da natureza. Vocês podem ter certeza, eu estou falando isso com a mais absoluta convicção. Vocês vão sair, vão olhar para um pardal, vão olhar para um reguinho d'água, vão olhar para um cachorrinho e a resposta para o problema familiar que você está vivendo, você vai encontrar ali. Os espíritos que ditavam mensagens para o senhor Francisco Cândido Xavier, eu tenho certeza, outra convicção minha, de que eles estudavam a obra básica no mundo espiritual, mesmo os que desencarnavam sem religião. No mundo espiritual iam estudar a obra básica. E iam estudar também a revista espírita no mundo espiritual. Eu tenho certeza, por exemplo, que o Casimiro Cunha, o poeta, leu essa mensagem familiar da revista espírita. Luiz, como é que você tem essa certeza? Esse menino está perturbado hoje. Como é que você tem essa certeza? Porque num livro chamado Através do Tempo, ele ditou um poema intitulado No Grande Livro. Casimiro Cunha, através da psicografia de Chico Xavier, num livro chamado Através do Tempo, ditou um poema chamado No Grande Livro. Olha como é que começa o poema. Meditando estrada fora, perceberás com clareza que a vida fulge ensinando no livro da natureza. Oh! Que a vida vive ensinando no livro da natureza. Casimiro Cunha leu a Revista Espírita. Parou por aí? Agora ele vai começar, através da poesia, em cada estrofe, a dar dica e orientação de como a gente encontra nos elementos da natureza respostas para os dramas familiares, para os testemunhos vividos em família. Começando. Por sugestão... Perdão. Não, é aqui mesmo. Ó. Por sugestão de fé viva, ante a aflição que te invade, recorda a força tranquila do ninho na tempestade. Então imagina que a minha família, a minha casa é uma árvore. Imagina, Luana, é uma árvore. E que aquele problema que eu estou vivendo em casa com meu pai... Então a Luana, por exemplo, tem um pai muito nervoso, muito bravo, tal de Tonzinho. Ele é muito bravo. Outro dia ele tentou dar um passe no mosquito. Então vamos supor que a Luana está vivendo um drama em família porque o pai é muito agressivo, muito hostil. É como se a família fosse uma árvore e uma tempestade estivesse chacoalhando a árvore, certo? Quem que eu preciso ser? Que postura eu devo adotar dentro dessa árvore sacudida por uma tempestade? Aí eu estou lá no quintal, na varanda, começa a chover, começa a chacoalhar a laranjeira, mas tem um ninhozinho que uma rolinha fez no galho, que está, tranquilinho com os filhotinhos lá dentro e chacoalhando, mas ele firme. Sabe por que um ninho de passarinho fica firme numa árvore chacoalhando, mesmo na hora da tempestade? Porque ele foi construído com segurança. Porque o passarinho foi lá e formou o ninho dele com zelo, com atenção, com segurança.
Então a minha casa mental, o meu ninho mental, tem que ser previamente construído pelos meus esforços naquela questão 919 do Livro dos Espíritos, em que Santo Agostinho recomenda o quê? Todo dia antes de dormir, passar meu dia em revista, passar um pente fino, avaliar minha conduta e renová-la para o dia seguinte. Cada vez que eu faço isso, cada dia que eu faço isso, é uma palhazinha, um galhozinho, um gravetozinho que eu ponho no meu ninho. De modo que quando vier a tempestade, a minha casa mental vai ser um ninho na árvore sacudida. Estava lá, na laranjeira, e quem não viu? Onde está Deus que não responde às minhas preces? Está lá na laranjeira, no ninho da Juriti, da pombinha. Continuando. Estendendo o amparo a todos no culto da lei divina, a árvore não devora os frutos que dissemina. Então, eu tenho que pensar na árvore, na mangueira. Da dezembro começa manga madura na árvore toda. A molecada taca pedra, leva a manga para casa, outro pega um bambu, cutuca a manga, derruba a manga. Não é, Sadão? E essa mangueira vai oferecer manga para os outros até o final do período. Ali, no começo do ano já está encerrando. A mangueira guarda algum fruto para ela? Não, essa manga é minha, essa ninguém vai levar. A nossa paz é um fruto que eu vou entregar para o outro, mas não necessariamente eu vou ter para mim. Então, eu faço e trabalho pela paz do outro, mas o outro não vai trabalhar pela minha paz. Então, paz é um negócio que eu dou, que eu ofereço, e fico sem. Eu perco a minha paz para que o outro tenha dele. Entendeu? Nós não estamos falando de perder o equilíbrio. Nós estamos falando de perder o sossego, a tranquilidade, a ausência de problema. Então eu abraço um problema, eu abraço uma dificuldade, para que o outro seja liberado dela. Isso chama generosidade. A Luísa, eu ainda não entendi essa história. Simples. Lívia trocando de vestes com a Ana, falando, eu vou te libertar, vou te liberar do martírio no circo e vou enfrentar o martírio no seu lugar. É a mangueira que dá fruto sem preocupar em reter o fruto. Porque a Lívia podia, naquele momento, lançar a mão do título de cidadã romana dela, de Patrícia Romana. Falou, o quê? Vou me salvar. Deixa os escravos morrer. Ela não fez isso. Esse espírito de renúncia, de quem perde a própria paz, né? De novo, Célia Lúcius. O pai viaja no Mediterrâneo, naquele tempo, ficou um ano fora de casa. A rival da mãe da Célia dá um jeito de pôr um tranquilizante através de uma empregada infiltrada na comida, na bebida da matrona. Ela dorme. Na hora que o marido ia chegar, e coloca um bebê recém-nascido, que haviam recolhido lá numa região em Roma onde ficavam os recém-nascidos enjeitados. Colocam na cama, para incriminar ela, para o marido pensar, olha, ela engravidou e acabou de dar à luz de outro. Aí a Célia Lúcius pensa rápido, fala, não pai, não mata minha mãe não, esse menino é meu. E o pai, então, vou te pôr para fora de casa, senão vou te matar. E ela sai com um filho que ela não sabia nem de quem era, nos braços. Tomou para si o problema. Então ela doou a paz que ela tinha, ela estava tranquila na vida dela, não tinha problema. Ela abriu mão desse problema, ela doou a paz que tinha para a mãe e ficou sem paz. Sem paz no sentido, volto a repetir, aqui nós estamos falando no sentido de ausência de problema. Ela arrumou um problema que não era dela, que era do outro, para salvar a mãe. Você viu isso onde? Numa mangueira.
Resguarda-te a paciência, se a dor te parece um mal. Contempla a rosa florindo na ponta do espinheiral. Espinho para todo lado e a rosinha, ó, só perfume. Compara a agudeza do espinho com a seda da pétala de uma rosa. São muito distintos, não são? São muito diferentes. É aquele coração bom enfiado numa família onde todo mundo é ouriço. Bicho cacheiro, espinhudo. Então a família inteira é só farpa, é só alfinetada, é só espetão. E o sujeito lá na casa é uma pétala de rosa. Só perfume e maciez. Mas a gente quer esgrimar, né? Espinho duelando com espinho. Então lá em casa todo mundo é, sabe? Boca dura. Sabe? Boca dura. Todo mundo dá uma resposta grosseira em situações simples. Aí eu vou pro jardim, vejo uma rosa, falo, mas aquela rosa convive com esses espinhos. E ela mantém a pose dela de rosa, né? Espalhando perfume. Evite agora, coisa negativa, porque o espírito familiar diz que você vai encontrar o bem e o mal. Então, na natureza também tem exemplos negativos que você não deve seguir. Evite a lamentação. A mágoa que chega e fica traz a queixa que parece a praga da tiririca. Reclamão. Sabe, sujeito reclamão? E aí, o povo lá da sua casa, como é que tá? Ah, tá lá, aquela saça. Que povo mesmo. Não sei porque eu fui nascer no meio deles, viu? Tá, mas tá difícil assim. Ah, minha mãe é difícil, meu pai é complicado, meus irmãos nem falam, eu nem quero ver esse povo. Aí você reclama, porque minha avó tinha um ditado, minha bisavó, um ditado ótimo, que era assim: meu amigo, nunca contes teu segredo a ninguém. Esse amigo tem um amigo, e o outro amigo, o amigo tem. Então vai espalhando, que nem tiririca. Aí esse sujeito, para quem você reclamou do seu irmão, encontra com o seu irmão. Aí ele pega e fala assim, encontrei com o seu irmão, ele disse que as coisas estão difíceis na sua casa. Ah, ele falou isso, é? E aí vai espalhando. Quem reclama, gente, está espalhando o odor fétido, sabe, ruim, mal cheiroso, da lamentação no ar. Isso vai impregnando nos outros e se espalhando, que nem tiririca. E tiririca, quem é do campo, que nem eu, por isso que eu escrevi o Morro Alto. Compra, viu, gente? Sabe que tiririca você não pode arrancar pelo caule, não. Você tem que arrancar pela raiz. E assim mesmo você tem que achar as batatinhas. Tem 7 batatas. 7 batatas, né, Sadão? Ó, cabala isso aí. Então você tem que arrancar aquilo lá na raiz, porque senão... Essa lamúria nossa, essa mania que a gente tem de reclamar dos parentes, isso é um negócio que a gente tem que arrancar do nosso coração. Mas lá na raiz. Continua. Serve a Deus em teu lugar. Serve a Deus em teu lugar. Pouco faz quem muito ousa. A galinha muito andeja e tenta o bote da raposa. Então a galinhazinha, ela tem mania de sair ciscando. Por isso que tem que ter o galinheiro. Porque se deixar, a galinha vai ciscando. Onde ela vai achando minhoquinha, ela vai ciscando. Se afasta muito da sua família, e aí cai no dente do lobo-guará, da raposa, da onça. A gente é situado naquele grupo familiar, gente, porque a gente precisa dele para ter segurança. Porque família é um negócio bonito. Todo mundo briga, mas na hora que um está em apuro, todo mundo junto para ajudar. Briga. É aquela história. Né? Não, meu irmão não presta não, mas não mexe com ele não. É meu irmão. Então a gente está situado naquele grupo familiar porque a gente precisa dele para ter segurança espiritual. Quando a gente deserta, quando a gente fala, não quero mais viver com esse povo e cai na estrada,
Olha o filho pródigo. A gente passa situações mais difíceis que a gente vivia lá, hein? E depois tem que voltar que nem o filho pródigo, pedindo guarida. Certo? Tem uma música lá no disco do livro Morro Alto, que a gente às vezes canta nos lugares que vai lançar o livro e o pessoal acha estranhíssimo, né? Eu sei que o Dudu adora essa música, que é Para o Mutum, para o Menino. E o pessoal não entende o que é a letra, porque é uma loucura mesmo. Então, os primeiros versos dizem assim, para Aroeira, arara, para Araribá, araçuiava. Aí o povo, o que é isso? Aroeira é uma árvore. Arara é uma ave. Araribá é uma árvore. Araçuiava é uma ave. Então, para cada galho, para cada árvore, há um passarinho certo. Depois eu começo a falar nomes de rios. Para Piraíba, aí eu esqueci a minha letra. Vai estar lá, depois vocês procuram isso. Então, para cada rio, tem um peixe. Para Urutá, Deutoco, para o Iambu, Capoeira, para Juriti, o Ingá e a Garapeira. Então, para cada árvore, Deus pôs um passarinho certo. E para a pessoa? Né? E para cada pessoa, uma família certa. Isso quer dizer que a gente tem que estar onde Deus nos colocou. Por isso que Jesus subiu para Jerusalém para passar a festa, 7 dias de tabernáculo com os seus irmãos. Difíceis, custosos. A gente tem que estar onde Deus nos situou, onde as circunstâncias foram nos conduzindo para estar. Cura o paralítico. A gente já estudou isso aqui, né? Cura o paralítico. Agora vai lá ficar com a sua família. Cura o obsidiado gadareno. O obsidiado queria subir no barco e atravessar para Cafarnaum. Ele falou, agora vai lá ficar com a sua família. A Joana de Cusa queria largar o marido para seguir ele. Não, vai cuidar do seu marido, vai ficar com o seu esposo. Porque para cada gente tem um arraial, uma cidade, uma casinha naquele quarteirão, que é onde você tem que estar. E fechando, encerramos agora, escutando a alma das coisas, no dever de cada dia, entenderás pouco a pouco a eterna sabedoria. Opa! Casimiro Cunha leu a Revista Espírita, Carlão. Olha como é que termina o verbo. A eterna sabedoria. Vamos voltar na mensagem do Espírito Familiar na Revista Espírita? Olha aqui. São os únicos a seguirem o verdadeiro caminho da sabedoria. O livro da natureza. Escuta a alma das coisas no dever de cada dia e entenderás pouco a pouco a eterna sabedoria. Presta atenção no que Deus está te dizendo na hora mais amarga, mais difícil de testemunho. Gesiel e Abigail, presos numa masmorra em Corinto. Gesiel vai para a grade para olhar o céu, olhar o luar. Abigail vai e fica do lado dele. Então, contempla o céu, contempla as estrelas, contempla a lua, em prece, e a resposta virá. Né? Às vezes você está achando, Tonzinho, que o fardo daquela família é tão pesado. Eu não estou aguentando mais carregar esse povo no meu lombo. Aí você olha para o chão, está lá uma formiguinha carregando uma folha desse tamanho. Sem reclamar. E em fila, hein? E tem uma do lado dela carregando uma folhinha pequena. Você não vê a que carrega a folha grande brigar com a outra por causa disso. Ela cumpre o papel dela. Ah, é isso que eu tenho que carregar? Então vou carregar. Mensagem de hoje, então. Irmão vai perseguir irmão
pai vai entregar filho, filho vai mandar matar pai. Trocando em miúdos, as maiores perseguições virão das mãos daqueles que nós mais amamos. E quando a barra pegar, a chapa esquentar, leiam o livro da natureza, em prece. E a resposta virá, a inspiração virá. Bom? Encerramos, gente. Então a gente tem que ter fé nisso, acreditar que um ato de amor, um olhar de brandura, um afago no cabelo, um abraço, um colo, dá certo. É porque a gente não tenta diferente. E quando tenta, tenta por fora, pela superfície.